Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 15, do versículo 26 até o capítulo 16, versículo 4a. Jesus está nesse clima de despedida. Jesus vai voltar para a casa do Pai. E agora Jesus já começa a revelar, a mostrar para ele o mistério da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que até então eles tinham conhecimento somente do Pai. A vinda de Jesus no nosso meio faz com que eles agora compreendam, porque Jesus revela, que existe também uma segunda pessoa. A segunda pessoa é o Filho. E Jesus fala muitas vezes: eu vim do céu. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Eu e o Pai somos um. Então Jesus agora mostra que ele é Deus. E falando que ele é Deus, agora ele já mostra também a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então Jesus enviará por parte do Pai a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele fará com que nós tenhamos conhecimento da verdade. Nós teremos esse conhecimento da verdade, claro. Jesus primeiramente está falando para os apóstolos e depois virá até nós. Nós teremos esse conhecimento da verdade. E a verdade ficará tão clara que haverá derramamento de sangue diante da verdade. E a verdade é essa: Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então os povos que criaram os seus deuses, e aqui é importante notar o que eu acabei de dizer, os povos, as nações que criaram os seus próprios deuses, agora terão que se deparar com o Deus único e verdadeiro. E esse Deus único e verdadeiro é o Deus incriado, ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu. Nós é que não tínhamos conhecimento desse Deus incriado, esse Deus que nunca foi criado. Mas para nós termos o conhecimento desse Deus, que é o único e verdadeiro, ele teria que se revelar
E foi isso que ele fez. Ele foi se revelando, se revelou a Abraão, os profetas foram mostrando e apontando quem era ele, até que Jesus veio no meio de nós e com prodígios, com milagres, ele curando pessoas, realizando milagres, multiplicação dos pães, andando sobre as águas, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Ele mostra agora quem é o Deus verdadeiro. E agora todas as nações precisarão abandonar os seus deuses e se voltar para o Deus verdadeiro. E dizer, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo e eu creio no Espírito Santo. E renunciando a esses deuses, deixando esses deuses para o passado. Porque o presente agora e o futuro se faz através do Deus único e verdadeiro. Ouve, Israel. Eu sou o único Senhor. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Amarás a quem? A esse Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus agora está dizendo que por causa desta verdade, que ele primeiramente testemunhou, os apóstolos terão que testemunhar e nós também teremos que testemunhar. E esse testemunho, como eu acabei de dizer, vai gerar mortes, sangue. As pessoas, os cristãos que foram batizados e que acolheram agora essa verdade, diante da mentira dos deuses pagãos, aqueles que são servidores desses deuses pagãos, por não abrirem o coração ao Deus único e verdadeiro e acharem que os cristãos, os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, estariam impedindo eles de adorar os deuses criados por eles. Eles irão perseguir, matar. Tanto que aqui Jesus diz o seguinte: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Então, eles estarão tão obcecados diante dessa mentira, achando que é a verdade, os deuses dele, que eles irão matar os católicos, julgando estar prestando culto a Deus. Então, se nós formos olhar a vida dos apóstolos e ver como eles morreram, nós veremos que a morte deles consiste justamente desta forma. Eles foram pregar às diversas nações pagãs e lá os imperadores, os sacerdotes daqueles deuses acabaram matando. É o que aconteceu com Paulo e Pedro em Roma. Imagine lá o Panteão, onde estava aquelas divindades, várias divindades, porque eles eram politeístas, os romanos, cada divindade com uma função. Chega Paulo e chega Pedro, mostrando para eles que aquelas divindades não eram verdadeiras, eram falsas. Aí aconteceu a fatalidade. Pedro foi morto e crucificado, foi crucificado e morto. E Pedro ainda disse que ele não mereceria ser crucificado como
nosso Senhor, como Jesus Cristo, ele pediu que fosse colocado de cabeça para baixo, e Paulo que foi decapitado. Então, eles mataram Pedro, eles mataram Paulo, eles mataram Filipe, eles mataram André, Mateus, e aí vai a lista dos apóstolos, julgando estar prestando culto a Deus. É o que Jesus está falando aqui. E assim foi, meus irmãos, na história da Igreja Católica. Se você tiver a graça de ler a história da Igreja Católica, vocês vão ver o número infinito de pessoas que morreram, que foram expulsos das igrejas e foram matados fora da igreja, como também foram matados dentro da igreja. Quantos que tiveram que derramar o sangue por essa verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quantos que tiveram que morrer proclamando o mistério da Santíssima Trindade? Pai, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Hoje ainda acontece, porque a Igreja Católica, ela tem também por base a perseguição. Se a Igreja Católica parar de ser perseguida, ela deixa de ser Igreja Católica. Estou dizendo assim de um modo geral. Lembremos de Saulo, que depois se tornou o grande apóstolo de São Paulo. Ele perseguiu a igreja. Os imperadores romanos perseguiram a Igreja Católica e mataram os cristãos. Nero, que colocava os cristãos amarrados em postes, tocava fogo para clarear a cidade de Roma. Imagina que aberração. Outros eram lançados entre os animais e os animais devoravam. Meu Deus do céu, tudo isso para que o nome de Jesus fosse proclamado, para que eles dessem um verdadeiro testemunho. Tanto que a palavra testemunho vem ali ter o significado de martírio. E aqui Jesus está dizendo, assim como ele deu testemunho, os apóstolos dariam também. Assim como ele teria que morrer testemunhando a verdade, porque o Verbo divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se tornou homem como nós. Então ele deu testemunho. Ele está dizendo que os apóstolos dariam testemunho e os cristãos no decorrer da história da igreja. E aí nós vemos tantos cristãos que deram testemunho. Expulsavam os João das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Está vendo? Por não terem conhecido o Deus verdadeiro, eles acabaram matando os que conheceram e os que estavam proclamando esta verdade. Só, meus irmãos, que tudo está caminhando para num futuro que pode ser breve, mas poderá ser demorado, em que de forma universal os católicos serão perseguidos, serão colocados nas prisões e morrerão. Quem irá morrer? Aqueles que apostatarem, ou seja, aqueles que negarem a fé.
será uma perseguição muito grande, meus irmãos. Porque as nações, elas estão se preparando para isso, chamada ordem mundial. Haverá no futuro um único governo e uma única religião, mas não será a religião católica. Será uma religião pagã. E eles obrigarão todos a adorarem um tal profeta. Está lá no livro do Apocalipse. No capítulo 13, nós vemos ali a manifestação, João falando sobre isso diante da visão que ele teve. E quem não adorar esse tal que se levantará, e nós sabemos que é o próprio diabo, né? Que o diabo quer ser adorado. Quem não adorar será morto. Por isso nós precisamos estar imbuídos desta grande verdade. E essa verdade precisará estar tão encarnada dentro de nós, que mesmo diante de uma situação de morte, nós não deveremos negar. Por isso precisamos pedir a Deus a graça da fidelidade e da perseverança final. Porque aquele que negar não se salva. Negar a fé na Santíssima Trindade, dizer que a Santíssima Trindade não existe, dizer que Jesus é conversa fiada, que não existe o Pai e não existe o Espírito Santo. E negando isso, se voltar para o outro lá e adorá-lo, porque ele vai fazer também prodígios, e ali no capítulo 13 do livro do Apocalipse vai dizer que não comer, ou quem não se prostrar diante desse Deus e que não tiver a marca de adorador dele, será morto. Todos aqueles que negarem o Senhor serão mortos. Quando isso vai acontecer? Não sei. Jesus não disse o dia e nem a hora, ele até mesmo disse que ele não sabia, mas no Catecismo da Igreja fala muito bem dessa questão da perseguição em que a Igreja Católica terá que passar. E aí Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo assim: eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Depois não ficar dizendo que fomos enganados e tudo. Então, no passado, quando essa perseguição ela aconteceu, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles lembraram do que Jesus falou. Foi só confirmação. E isso, quando acontecer no futuro, para nós cristãos, eu não sei se eu vou estar aqui nesse tempo, eu não sei se você vai estar, não sei também se os seus netos estarão, os seus filhos, mas pode ser que eles estejam, mas pode ser que isso aconteça também e eu esteja vivo. É para nós lembrarmos que Jesus disse que tudo isso ia acontecer, como aconteceu no passado, vai acontecer também, meus irmãos. E nós teremos que estar firmes e proclamando e reafirmando a nossa fé. É sempre bom que nas nossas orações também, diariamente, nós rezemos o glória, nós rezemos o creio, porque ali está no creio o conteúdo da nossa fé. E é bom que você pegue o Catecismo da Igreja Católica e medite, leia, estude o creio, para não ficar uma coisa só assim, proclamada, falada, sem saber, na realidade, o que ali está dizendo. Então, é bom rezar o creio, estudar o creio, para que a nossa fé
lida e meditada, ela se encarne dentro de nós, ao ponto de que no tempo da perseguição e no dia a dia, mas no tempo da perseguição, nós possamos estar tão convictos dessa verdade, que se for preciso morrer, morreremos. Que Nossa Senhora interceda por nós católicos, para que nós sejamos fiéis até a morte, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus.